Longe de Osasco, Vampeta vibra e sofre durante os 90 minutos. O Gazeta Esportiva acompanhou. Vasco, América Mineiro e Internacional vencem e levam vantagem nas decisões dos estaduais. Santa Cruz busca empate contra o Campinense e é campeão da Copa do Nordeste. Com viagem confortável, São Paulo viaja para o México, onde na quarta encara o Toluca. Depois de 2 semanas afastado por lesão, Giovanni Augusto tem recuperação surpreendente e reforça o Corinthians no jogo decisivo contra o Nacional. E ainda as notícias do Palmeiras. Olá, boa noite para você que está com a gente no Gazeta Esportiva dessa segunda-feira. Num jogo cheio de alternativas e 2 belíssimos gols, Audax e Santos empataram em 1-1 e mais uma vez devem fazer um duelo emocionante no jogo de volta domingo na Vila Belmiro. Quem ganhar, leva a taça. Se houver novo empate, a decisão será por pênaltis. Confira os melhores momentos na narração do Celso Cardoso. Camacho. Ítalo. A batida, Vanderlei! No tiro do Ítalo. Vanderlei fez uma defesa salvadora, evitando que seria o primeiro gol do Audax. E tá valendo pro Ricardo Oliveira, pentou a chance na trave! Tem Ricardo Oliveira e Lucas Lima. Partiu Ricardo Oliveira, a bola bateu na trave de novo, pegou Sidão! Viu, Tietê? O toque pro Mike fez a finta, gol do Audax! E um golaço de Mike abrindo o placar em Osasco. Lançamento para o Lucas Lima, belo lançamento, aí chegou o Lucas Lima, pegou o goleiro Sidão. Lindo lance, fez o toque, dali de novo para o Mike, saiu na cara do gol, pintou o segundo, olha o gol, Vanderlei. Fez milagre o goleiro do Santos e o Audax quase marcou o segundo. E aí já sai jogando com o time do Audax. Errou o passe. Tietê errou o passe. Ficou de graça para o Ronaldo Mendes. Pode até bater para o gol! Golaço! Gol do Santos, Ronaldo Mendes na falha do Tietê. Fico feliz de ter participado de um espetáculo como esse. E eu espero que lá na Vila seja um jogo ainda melhor do que tivemos na tarde e noite de hoje. 2 equipes que buscaram gol a todo momento. Eu acho que isso daí é importante salientar e reconhecer. Uma partida aberta. Até o último minuto, qualquer uma das 2 equipes poderia ter saído aí com um resultado de vitória. Fica um gosto amargo nessa partida, uma vez que quando o Audax tomou o gol, ele era senhor total do jogo, mandava na partida e parecia muito mais perto do segundo do que o Santos do empate. Não ficou um gosto amargo, claro que fica, mas faz parte do jogo, faz parte da vida. É importante a gente continuar lutando. Acho que foi um jogo bonito e naquela hora acho que era o nosso melhor momento no jogo, eu concordo com você. E destabilizou um pouco o Santos, mas o futebol é isso, bola pra frente. Lucas Lima se contundiu no segundo tempo, deu lugar a Ronaldo Mendes. O jogador entrou e fez o gol de empate do Santos, gol que pode ter salvado o Peixe neste campeonato paulista. Fazer gol, ainda mais numa decisão, a primeira decisão da minha carreira, é muito importante. Triste pela forma que aconteceu, o Lucas saiu machucado. A gente está torcendo para ele que se recupere para o próximo jogo, mas eu acho que foi a maior emoção que eu tive na minha carreira até hoje. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Falávamos sobre Ronaldo Mendes. Eu estava também curioso, de repente, o Santos perde Lucas Lima, que é o cérebro do time, joga muito. No momento que o Audax está melhor, perto do segundo gol. E aí sai o Lucas Lima, o Dorival Júnior coloca o Ronaldo Mendes. Ronaldo Mendes atua pelo ABC, entrava, fazia gol, tal, 23 anos. E aí não é que o cara entra, recebe um presente, arrisca do meio da rua e faz um golaço.
Um gol que pode ter salvado o Santos, porque foi um belo jogo de futebol de novo. O Santos um pouco mais agudo, um pouco mais objetivo e rápido no ataque. E o Audax trabalha a bola, mas trabalha de uma maneira tão agradável, tão gostosa, que você nem se preocupa muito se vai ter a finalização, não, só de ver a troca de passes. Então o Santos acertou 2 bolas na trave no primeiro tempo, criou até mais do que o Audax. Aí no segundo tempo, quando o Mike marcou aquele golaço, aliás, assistência do Tietê, diga-se de passagem, ganhou uma confiança fora do comum, foi para cima, poderia ter feito mais, aí o gol do Mike, e aí só dava Audax. E no momento que a gente imaginava que o Audax fosse ampliar o placar, o Ronaldo Mendes encontrou o caminho do gol, empatou aos 34 minutos e está aberto o jogo lá para Vila Belmiro. E apesar dessa invencibilidade do Santos na Vila Belmiro, que é uma coisa fantástica, não sei não ficaria surpreso não se o Audax vencesse o jogo lá não. Acho que pode dar qualquer coisa, Flávio. Qualquer coisa pode acontecer lá, por causa do equilíbrio e da maneira de jogar as duas equipes. Até mesmo a decisão por pênaltis, que pelo equilíbrio também não podemos descartar. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. Só como informação, né? Acabei de falar aqui com o Lucas Lima, falei com ele várias vezes hoje e o Lucas Lima joga, tá? Que infelizmente vamos ter festa completa, o que é muito legal. Acho que é ruim, né, quando se perde. O cartão amarelo acho que devia ser proibido. É verdade, estou falando sério. Acho que isso aí, vermelho, se o cara comete uma grande irregularidade, mas amarelo é dose, perde-se o jogo. Mas graças a Deus não é uma contusão grave, ele teve uma lesão, mas fez a radiografia e tal, já começa o tratamento intensivo, não vai treinar, talvez não treine alguns dias da semana, mas os médicos do Santos, que são extremamente competentes, já garantiram que dá para jogar. Talvez não jogue com plenitude e tal, mas vai para o jogo, que é uma ótima notícia para o jogo. Concordo com você, jogo aberto, o Audax é audacioso, o Santos é audacioso e vamos ter outro jogão no próximo domingo, absolutamente aberto, o que é legal, não tem aquele negócio de timinho fechadinho, recuado, dando bicão para frente. Jogo aberto, jogo legal, 2 grandes equipes, vai ser bem bacana ver. Parabéns ao Fernando Diniz, parabéns ao Dorival Júnior. Estamos tendo uma final de times grandes no Campeonato Paulista. Agora, a maneira como trata a bola o Audax, Flávio, é impressionante. E o que me chama a atenção... Com grandeza, né, cara? Então, o Santos tem algumas individualidades que você não pode ignorar. O Gabigol, que às vezes é meio displicente, mas é bom jogador. O jeito de jogar dele é legal. Ricardo Oliveira, Lucas Lima. Já o Audax, ele se destaca pelo conjunto, mas ainda assim, você consegue tirar individualidades dentro dessa homogeneidade, podemos dizer assim. O Camacho, o que joga esse rapaz... Mas eu acho que o Audax é um todo. Não, sim, mas ainda você vê o Camacho, aí de repente você começa a observar o Yuri saindo de trás também para armar o jogo e armando bem. Aí você tem o Bruno Paulo que não estava bem ontem, mas tinha o Mike muito bem, quer dizer, o Tietê que falhou no lance, mas também muito regular. Eu ainda acho que o Audax é um todo. O Palmeiras contratou o Tietê, o Corinthians já contratou o Bruno Paulo e o Camacho, embora não tenha anunciado e tal. Mas eu não contrataria ninguém no Audax, não. Eu acho que o Audax é um todo, é um conjunto. É um grande quebra-cabeças. Se você tirar alguma peça, a peça fora do quebra-cabeça, não sei se funciona. Não sei, eu acho que o Camacho, por exemplo, no esquema do Corinthians, por exemplo, não é tão diferente do Audax. É que o Audax é mais, como você disse, mais audacioso. O Corinthians é um pouco mais pragmático, mas tem o senso de conjunto. Eu acho que o Camacho se encaixaria muito bem, sim. Acho que vai se encaixar. Eu acho que o Bruno Paulo vai ser uma boa opção. Mas não são só eles. Quer dizer, outros jogadores chamam a atenção. Mas esses caras o Wellington já jogaram em outros times no aí. Tempo e jogou muito. Mas esses caras todos já jogaram em outros times aí, não aconteceu nada. Eu acho que o Audax tem 2 coisas: gestão. Sim, um ótimo treinador. Mário Ponte Preta e Fernando Diniz. Esse é o Audax. E acho que se as peças saírem, eles vão se recompor, vai fazer outro quebra-cabeça com essas 2 peças. Gestão e técnico, que são as 2 grandes coisas que faltam no futebol brasileiro. Gestão, principalmente, e treinadores que façam a coisa funcionar dentro de uma filosofia. Acho que esse é a grande mensagem que o Audax nos deixa. E agora, a gente vai acompanhar uma matéria exclusiva com aquele que é considerado um dos principais responsáveis pela campanha que levou o Audax pela primeira vez na história à decisão do título do Campeonato Paulista. A reportagem é do Alexandre Silvestre. Vampeta no ar. Boa tarde, passa. O destaque é o seguinte: o Leicester City sonhou com o título e pode acontecer. Por que não Osasco também? Vampeta fora do ar.
Vampeta, fala um pouquinho dessa negociação para os jogos serem no campo do Audax e no campo do Santos, e não no Pacaembu. Teve briga em nenhum momento nenhum. Qualquer discussão, nós estamos dizendo Santos, falou, ó, joga a primeira no Pacaembu e a segunda lá em Santos. Eu falei, então vamos fazer ao contrário. Joga a primeira em Osasco e a segunda no Pacaembu. Mas foi uma brincadeira. Presidente do Audax e comentarista da Rádio Jovem Pan, o velho Vamp fica no estúdio? É mais tranquilo, né? Mais tranquilo e cair na escala também. Dá pra conciliar os dois tranquilo. A distância abre as portas do José Liberati em Osasco. Eu vou te passar um telefone e se liga pro cara agora aí, que é o chefe da segurança. Que inferno, hein, Vampeta? Porra, resolveu ingresso agora. Todo mundo quer entrar no estádio às suas custas, é isso? Tem mais dois aí, o Taiguara lá, o ator lá da Globo lá e mais... Ele vai ligar pra vocês aí, dá um jeito aí, bota esses caras aí. Quem é o Que Maravilha e quem é? Sidney Magal e... Rita Cadillac. Kid Bengala. Bota o presidente da Vila Maria em qualquer camarote aí, pelo amor de Deus. Bota a cabeça branca aí do lado no meu camarote. É o presidente da escola de samba da minha escola de samba, cara. Bota aí. A situação vai irritando esse baiano gente fina. Boa noite, Taiguara. Bota ele, sabe onde? Bota ele na torcida do Santos. Bota na bandeirinha, no lugar mais ruim pra assistir o jogo. Bravo pra valer. Ele fica quando apanha de um São Paulino. Foi numa pelada de fim de ano. Pessoal, meu 6 meses machucado aquele joguinho. Isso é um animal, isso é um animal, isso aí não dá. Aquele jogo lá no Nacional, lembra que eu fui jogar? Ele. A água aqui, ó. Aguinha, né, Vampeta? Eu joguei meu Osasco aqui, ó. E ontem à noite, foi só água? Ontem à noite eu joguei com a sua irmã. Aceita com espírito esportivo um delicado contra-ataque. Você faz as unhas, cara? Faço. Lógico. Manicure, bonitinha, lógico, tudo, pô. Que frescura é essa, cara? A menina gosta do caraciado. É? Faz unhar ela, você fica com a... pra unhar ela. É discreto nas reações durante a primeira final do Paulistão. Se ele bate, ele... Nossa, tá falando, chuta com a direita, com a esquerda e cada. Aí, como tá bom suando, ó. Até soltar de leve a franga no 1-0. Opa! Chupa, estípulo! Você tava secando. Essa tem que ir. Tava secando, sim. Você tava secando desde o começo. Lamenta o empate na vacilada de um dos principais jogadores dele. Passe de Tietchan. Saída de bola. Não, mas olha só, o Tietchan estava sozinho com a bola. Pode queimar a bola aí. Vampeta não irá para a Vila Belmiro domingo que vem. Trabalhará, torcerá, será o velho Vamp de sempre no estúdio da rádio. Mas quem quiser ir ao estádio Urbano Caldeira para assistir à grande decisão, já sabe o caminho das pedras. Mas na semana que vem também tem um monte de ingresso dele, já tá com ele. Ingresso e camisa, é só procurar o Vampeta nas redes sociais que ele vai distribuir. É só pedir que o Vampeta distribui. Vai te ligar no seu telefone. Qualquer lugar aí que você arrumar, tá bom. 600 ingressos eu dei. Cara, foi uma encheção de saco até o jogo. Eu fiquei curioso para saber quem que ele mandou para ficar ali do canto, o pior campo ali de canto de Osasco. Era o... Não, era o Taiguara.
O Taiguara é porque o Taiguara chegou, o Taiguara torce pro Santos, né? Aí ele estava no camarote dele. Aí chegou o presidente da Vila Maria, pô, aí bota no melhor lugar. Mas o que ligaram para ele? Você sabe que o brasileiro adora boca livre, né? Claro. E aí, mas ele vai passar tudo pro Basílio, agora pro Basílio. Pô, os caras adoram boca livre. E aí ligaram, um inferno na cabeça dele. Eu dei muita risada, porque ele estava desesperado. Estou rachando o bico aqui. Os caras acham que ele tem tudo. E camisa, o que pediram de camisa para ele? Não é para pedir? Eu ia pedir uma. Porque o Audax não tem camisa, não tem camisa à venda do Audax. Não, o seu Mário. Especial que eles fizeram agora. Então, o seu Mário fez 100, 200 camisas, mas tem 200 mil pessoas pedindo o raio da camisa pro Vampeta, mas o Vampeta não tem. O dono do time é o seu Mário, o Mário Teixeira, o seu Mário Ponte Preta. O seu Mário fez e já distribuiu por lá e tal, como ele comprou a renda e distribuiu pro pessoal. Só que o pessoal acha que o Vampeta tem. E eu, claro, aliás, o Vampeta tem mesmo, pode pedir que não tem problema nenhum. Então foi muito divertido. O Vampeta é um grande cara, ele faz o trabalho dele na boa, ele é um administrador do clube, mas quem manda é o seu Mário, né? E tem sido um trabalho muito legal, é bem gostoso trabalhar com o Vampeta, você se diverte muito. Agora, ontem ele estava na pilha mesmo. Ontem a coisa foi boa, eu ri muito, né? Dei muita risada. Foi muito engraçado. E aí o cara é jogador profissional, jogando Vitória no Corinthians, na Inter de Milão, no Flamengo e tal, do que devem ter entrado pesado, né? E ele nunca esqueceu a entrada que o Silvestre deu nele, ele estava jogando, inclusive nós estávamos jogando. Foi. E o Silvestre... Que é um animal jogando futebol. Né? Até hoje ele não esqueceu a entrada que o Silvestre deu nele no campo do Nacional. Sensacional. Foi muito bom, muito divertido. Eu dei muita risada. De Nazaré das Farinhas para o mundo, né? Eu quero ir lá conhecer. Agora que eu tenho um baiano na minha vida. O pior é você lembrar que você narrou o jogo do Vampeta na Copa São Paulo se destacando no Vitória. Ele, Dida, o Paulo Isidoro. Legal. Mas é um grande cara. O Vampeta merece tudo de melhor. É um cara muito do bem, sem dúvida. Bom, e você aí de casa, participe da nossa enquete no site gazetaesportiva.com. Para quem o resultado do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista foi melhor? Para o Santos ou para o Audax? Acesse o site, vote, o resultado no final do programa de hoje. Pelas circunstâncias para o Santos. O Santos, se perdesse o jogo ontem, não seria nenhum absurdo. Mas até aí, eu também tenho... É que foi injusto pelo momento que estava o Audax. Mas pelo que produziu o Santos no primeiro tempo, o empate acabou sendo justo. Dá para entender o que eu quero dizer ou não? Sim, não. Eu falei a mesma coisa para o Vanderlei. Mas o melhor resultado foi para o Santos. Claro, óbvio. Quem jogou em casa foi o Audax. Melhor para o Santos, o primeiro jogo. Muito bom. A rede também balançou pelo primeiro confronto da decisão dos principais estaduais. No Gauchão, a vantagem é do Internacional. Em Minas, o América saiu na frente. E no Cariocão, o Vasco venceu o Botafogo. Já na Copa do Nordeste, o Santa Cruz ficou com o título da competição. Vamos aos gols. Em Caxias do Sul, o Internacional saiu na frente na disputa do título gaúcho contra o Juventude. A partida terminou com vitória do Colorado por 1-0, gol do garoto Andrigo. Já em Minas Gerais, o América bateu o Atlético numa tarde inspirada de Danilo Barcelos. Ele marcou os gols da vitória do Coelho por 2-1 e deu a vantagem do empate para o América no segundo jogo. Lucas Prato, nos acréscimos da partida, deixou a situação do Galo menos pior. Pouco antes, Robinho teve a chance de deixar o dele cobrando pênalti, mas João Ricardo defendeu. No Maracanã, o Vasco largou na frente do Botafogo na final do Campeonato Carioca. O baixinho Jorge Henrique ganhou de Jefferson pelo alto e de cabeça fez o único gol do jogo. 1-0 Vasco. Agora, com um simples empate no próximo domingo, o time da Colina já garante o título carioca. E na final da Copa do Nordeste, o Campinense precisava reverter os 2-1 sofridos para o Santa Cruz no primeiro jogo. E o time da Paraíba foi para cima. Rodrigão fez 1-0 e fez explodir o Estádio Amigão em Campina Grande. Só que 7 minutos depois, Arthur deu um banho de água fria no Campinense ao empatar o jogo. O placar de 1-1 deu o primeiro título da Copa do Nordeste ao Santa Cruz. Agora a gente vai de futebol internacional, porque o Leicester
é campeão inglês. E o pequeno gigante teve ajuda de outro time azul para faturar o título pela primeira vez na história. Em Stamford Bridge, o Tottenham começou voando contra o Chelsea e abriu 2-0 no placar. Mas os Blues voltaram melhor na segunda etapa e buscaram um empate, resultado que deu o título aos Foxes. Ontem o time de Claudio Ranieri ficou no empate com o Manchester United e hoje só ficou na torcida. Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O final de semana foi especial para a garotada da natação do Corinthians, que pôde conversar com os atletas do clube que conseguiram vaga na Olimpíada. Veja aí na reportagem do Adriano Dolfi. Uma grande festa no conjunto aquático do Parque São Jorge. 4 nadadores do Corinthians atingiram o índice para participar da Olimpíada no Rio de Janeiro. O sonho para Thiago Simon, Brandon Almeida, Leonardo de Deus e Felipe França está apenas começando. A gente começa a sentir cada vez mais aquela, poxa, a Olimpíada está chegando, a Olimpíada já está aqui, né? Então, dá um friozinho na barriga, mas a gente está se preparando bem para estar nas Olimpíadas em agosto e está fazendo bonito. Eu tenho certeza que cada mês que passar a gente precisa consagrar uma melhora significativa para tentar, né, buscar a final e tentar buscar a medalha também. E os nadadores mirins do clube participaram do evento e tiveram até a oportunidade de fazer perguntas aos atletas. Como você se sente quando você está indo para o bloco de saída numa competição internacional? Eu me sinto como um leão, né? E a equipe brasileira vai ter um desfalque de peso no Rio de Janeiro. O campeão olímpico César Cielo, que não atingiu o índice para participar da próxima Olimpíada. Toda a natação brasileira sentiu a falta dele, sim, vai sentir, né? Porque o Cezão, ele é o nosso rei das piscinas, ele conquistou o primeiro ouro olímpico na natação, então a gente vai sentir muita falta desse super atleta nosso. E o presidente da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos já avisou. Conta com Cielo em todas as provas para passar experiência e, claro, incentivo extra. Para mim, eu tenho certeza que ele ajudaria bastante, não só lá, como ele já tem ajudado, né, até antes do Maria Além, que a gente conversa semanalmente, assim, por WhatsApp, enfim, mensagem, e ele já me ajuda bastante, assim. Só dele estar lá presente com a gente já vai ter aquela força de... Não é sempre que a gente tem um medalhista de ouro olímpico no nosso esporte, ali torcendo por nós atletas que vamos estar competindo lá. Então vai ser uma ajuda muito grande a presença dele lá e vai apoiar todos os atletas. Rugby. A seleção brasileira voltou a campo nesse sábado, dessa vez no Pacaembu, na segunda partida do Sul-Americano. Depois da derrota para o Uruguai na semana passada, dessa vez o adversário foi o Chile. Veja como foi na reportagem de Vinícius Rodrigues. Tarde fria em São Paulo. Público excelente no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho para mais um confronto do Sul-Americano de Rugby. O Pacaembu, com mais de 7 mil pessoas, recebe Brasil e Chile pela segunda rodada do torneio. Com o jogo rolando, são os chilenos que saem na frente com este try convertido. Mais o chute entre as traves, 7-0. O Brasil reagiu, conseguiu o try com Guilherme Cogueto, mas na hora do chute, Moisés Duque, o camisa 10, não pegou bem. O Chile fez mais 3 pontos no pênalti anotado. Já o Brasil, de novo com Moisés Duque, desperdiçou a penalidade. Fim de primeiro tempo, 10-5 Chile. Chile 10, Brasil 5. Na segunda etapa, a seleção amarelinha voltou com tudo. 2 tries, primeiro Diego Lopes, depois Stefano de Antorno. Nos chutes de conversão, Moisés na bola, correu, chutou! 2 pontos, finalmente o Moisés acertou. Já na segunda tentativa, não deu, bola fora. Pênalti para o Chile. E Matias anota 3 pontos para os visitantes. Requintes de drama e disputa até o fim. Faltando 10 minutos para o término do jogo, try dos chilenos que passaram à frente no placar. E adivinha,
Quem foi o responsável por empatar o jogo para o Brasil? O camisa 10, Moisés Duque. Que capricho, garoto! A seleção brasileira, que havia sido derrotada semana passada no Allianz Parque para o Uruguai, hoje empata aqui no Pacaembu contra a seleção do Chile, placar de 20-20. Poderia ter sido diferente, né, Moisés? Camisa 10, o cara que dá os chutes da seleção brasileira. Porque o empate teria que ter um gosto de derrota nessa situação, Moisés? Não digo que gosto de derrota, mas sim um gosto amargo. A gente tinha tudo para ganhar essa partida. A gente tinha jogo, a gente tinha mais físico que eles. Os chutes que eu não consegui guardar fizeram muita falta. Eu acho que foram 12 pontos, era pra gente ter ganho a partida. Mas infelizmente é assim, tem dia que a gente tá com o pé na forma, tem outros dias não tanto. É isso aí. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais. Nosso endereço no Twitter é twitter.com/Gazeta Esportiva. No Facebook, Gazeta Esportiva. E para rever os programas, acesse o site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. O assunto agora é Copa Libertadores. O São Paulo já está no México, onde na quarta-feira enfrenta o Toluca na partida de volta das oitavas de final da Libertadores. Depois de um início de ano turbulento, o tricolor está empolgado com a goleada sobre os mexicanos no primeiro jogo. E um dos jogadores que está em lua de mel com a torcida é o zagueiro Michael, que se surpreendeu com o sucesso com a camisa do tricolor. Procuro fazer sempre o meu trabalho. É claro que as coisas correram bastante rápidas para mim. Eu não esperava ter tanto apoio da torcida assim como eu tenho tido nesses últimos dias, nesses últimos meses, né? Que, se eu não me engano, faz 3 meses e poucos dias que eu estou no clube. Mas isso também não é só mérito meu, é mérito de toda a equipe que tem me ajudado para que isso seja bem feito dentro de campo. E quando a equipe ajuda um jogador e todos se ajudam ao mesmo tempo, é claro que as coisas correm bem para todos. Então é isso que tem acontecido. A equipe está unida, tem me ajudado bastante e eu também tenho ajudado a equipe. Cumprir suspensão é sempre muito ruim, né? Foi muito difícil ficar fora desse jogo. Queria estar dentro de campo para ajudar os meus companheiros. Agora é dar sequência, voltar a jogar bem, voltar a ajudar os companheiros e não deixar que caia o rendimento da nossa equipe. Eu acho que isso é o mais importante. A equipe entrar bem, entrar focada, com os pés no chão, para que a gente possa fazer uma boa partida. Pode tomar gol no começo do jogo, porque 4-0, acho que é meio fora de qualquer cogitação, você não acha? Também, mas de repente vamos imaginar, sei lá, um vacilo, alguma coisa, toma um gol no começo, toma um segundo, 2-0. O Toluca é muito difícil, alto, né? É um lugar. 2000 é que eu me dei muito mal no Toluca, sabe? La Paz, eu nunca fui a La Paz, felizmente, né? Nem pretendo. Com todo respeito aos bolivianos, não é nada contra a Bolívia, é contra a altitude. Eu me dou muito mal. Na Cidade do México, eu me dei muito mal. Quando eu subi para Toluca, eu quase morri. Montezuma lá, então tá louco, terrível. Se você estivesse onde o São Paulo está, que é onde o Chaves gostava de passar as Acapulco férias, eu adoraria, ainda pretendo ir lá porque só para conhecer o hotel do Chaves lá, né? O São Paulo foi para lá. Foi o máximo. É sensacional. Então, o São Paulo vai chegar em cima da hora, então vai se preparar, mas Toluca é terrível, é duro de jogar lá. Mas acho que o São Paulo vai bem preparado. 4-0 é muita vantagem. São Paulo vai ter que caprichar para perder. E depois, a partida do São Paulo contra o Toluca foi uma partida de um nível muito alto. São Paulo jogou muito bem, não acredito que ele volte, ele consiga jogar de uma maneira tão ruim que eu acho que foi consiga perder. Não acho que foi uma das melhores performances de um time brasileiro na Libertadores nos últimos tempos, eu não me recordo. Eu diria que foi o melhor do ano facilmente. Nenhum time brasileiro jogou nesse nível que o São Paulo jogou nenhum time brasileiro nessa Libertadores jogou como o São Paulo jogou contra o Toluca. Foi surpreendente de uma maneira muito positiva. Muito convincente. Só que o São Paulo é o nosso destaque no site gazetaesportiva.com, porque pode ter problemas com a Prefeitura e a Justiça em breve por conta do terreno do estádio do Morumbi. A Procuradoria-Geral do município pediu a anulação da doação do terreno onde hoje está construído o estádio do São Paulo, o que aconteceu há mais de 60 anos, em 1952.
8 anos antes da inauguração do Morumbi. De acordo com o procurador responsável pela ação, o terreno deveria ter utilização pública de acordo com o contrato firmado na época. A área foi loteada por uma empresa que a doou a uma imobiliária que, por sua vez, repassou o terreno para o clube. Como é teoricamente um bem público inalienável por excelência, a acusação não prescreve, mantendo o caso possível de ir a julgamento. Até o fechamento do Gazeta Esportiva, o São Paulo ainda não havia sido notificado e se pronunciado sobre esse assunto. Para saber mais, você acessa lá o site gazetaesportiva.com. Isso aí é uma palhaçada, isso é um circo. Pô, 1952, agora que os caras vão mexer com isso, isso é uma palhaçada. Eu não vou discutir lei, eu não tenho capacidade para discutir isso, mas é ridículo, né? 1952, é gente querendo aparecer, isso é circense, isso é uma palhaçada, uma coisa ridícula. Eu sou contra qualquer tipo de doação. Acho que essas áreas onde está o CT de um, CT de outro, eles dão esses CTs em troca de contrapartida, que não existe contrapartida nenhuma. Ninguém da comunidade entra no CT do São Paulo, CT do Corinthians, CT do Paulo, ninguém entra em CT nenhum, isso é palhaçada. Mas isso aí, com o estádio do São Paulo, é uma coisa ridícula. Isso é palhaçada, é gente querendo aparecer. Vai te catar, vai cuidar de coisa mais importante que tem que ser feita. Vamos falar do Corinthians, que na próxima quarta-feira decide com o Nacional do Uruguai, na Arena em Itaquera, uma vaga para as quartas de final da Libertadores. O repórter Fernando Gavini acompanhou os trabalhos do Alvinegro nessa segunda-feira. O Corinthians mudou a sua programação normal e trouxe o treino desta segunda-feira aqui para a Arena de Itaquera. A intenção do técnico Tite de trabalhar aqui no local do jogo decisivo de quarta-feira contra o Nacional do Uruguai foi dar ênfase às finalizações, já que o gramado aqui do estádio é diferente de todos os campos lá do CT Joaquim Grava. Não temos uma grama parecida com essa lá no CT e às vezes a movimentação, o encaixe para você bater na bola é um pouco diferente. Aqui a gente sabe que é fica um pouco escorregadio. Nós mesmos pedimos para treinar aqui para dar uma ajustada e uma calibrada. A grande novidade do treino foi a presença de Giovanni Augusto. Depois de ficar 2 semanas afastado dos gramados por conta de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, ele participou normalmente da atividade. A recuperação dele foi muito rápida. A previsão inicial era de que ele precisasse de 1 mês para voltar a jogar, mas em apenas 2 semanas ele conseguiu se recuperar e surpreendeu a todos. Surpreendeu a todos mesmo. Até eu peguei de surpresa lá, me pegaram de surpresa quando eu vi. Ele já estava com a gente no campo, então é méritos aí de toda a parte médica, que recuperou, a parte física, que está dando condição para ele estar em campo, e do jogador, que demonstrou vontade e empenho para poder nos ajudar. Giovanni Augusto começou o treino como titular e só no finalzinho foi substituído por Marquinhos Gabriel. E está aí mais uma novidade. O ex-santista será relacionado pela primeira vez pelo técnico Tite. Ficará, a princípio, no banco de reservas, mas poderá fazer a sua estreia contra o Nacional. É esse o Corinthians que vai com sua força máxima tentar acabar com um fantasma que vem assombrando aqui a Arena de Itaquera. Nos últimos 4 confrontos de mata-mata em que o Corinthians teve a oportunidade de decidir em casa, acabou sendo eliminado. Não, a gente tem que deixar esse fantasma de lado. Acho que uma hora vai encaixar uma sequência de vitórias em mata-mata e todo mundo vai esquecer. Acho que isso são fantasmas do futebol. A gente não leva isso para dentro de campo. A gente sempre procura ficar focado e concentrado na partida. E esperamos o apoio do torcedor, que eles venham sabendo que vai ser um jogo difícil, competitivo. Às vezes até vai deixar a técnica de lado para competir um pouco mais. E precisamos da ajuda dele, do apoio deles, como eles sempre fizeram aqui dentro de casa. Engraçado, né? Por mais exata que seja a matemática, os números, eles significam uma coisa diferente dependendo do ângulo. O aproveitamento do Corinthians em Itaquera é absurdamente positivo. Tanto que foram só, desde 2014, quando o estádio foi inaugurado, o Corinthians perdeu só 4 partidas. Perdeu para o Santos, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Figueirense na estreia e um jogo para o Guarani, lá no Bacia das Almas, quando o Corinthians estava tentando um resultado. Muito pouco, 4 jogos apenas. Mas o Corinthians não conseguiu em nenhum jogo eliminatório, decidindo em casa,
superar. 2 empates, é verdade, ele foi eliminado nos pênaltis pelo Palmeiras, na semifinal paulista passada, semifinal desse ano pelo Audax, perdeu para o Guarani nas oitavas de final da Libertadores ano passado e perdeu para o Santos também na Copa do Brasil passada. Ou seja, é curioso isso, né, Flávio? Porque a Arena Itaquera, a Arena Corinthians, tem uma força muito grande, mas nas decisões o Corinthians não se deu bem. Mas isso aí, se for ficar criando fantasma, você acaba sendo engolido por ele. O jogo é perigoso porque o Corinthians é maior que o Nacional, tem mais time que o Nacional, mas a gente não pode esquecer que é um time em remontagem, ele foi dissolvido no final do ano. Verdade, já estamos quase no meio do ano, tem que ser descontado isso, mas ainda é um time em remontagem. 0-0, se o Corinthians tomar um gol, ele vai ter que fazer 2, porque o gol fora conta. O Tito até citou, é o pior dos empates. Sim. Mas o Corinthians é melhor que o Nacional, né? Convenhamos que dentro da normalidade, se o Corinthians jogar com naturalidade, ele ganha o jogo. Que o Nacional tem um aproveitamento fora de casa muito bom, né? Não perdeu nenhum jogo nessa Libertadores jogando fora. Mas eu acho que ele não pegou nenhum adversário do porte do Corinthians. Talvez o Rosário. Talvez o Rosário. O Rosário é um bom time. Mas eu vejo ganhou do dentro Palmeiras. Da naturalidade. O Palmeiras é inferior ao Corinthians nesse momento. Acho que dentro da naturalidade, se o Corinthians jogar com normalidade, ele ganha o jogo. Mas há que se respeitar, tem que tomar um certo cuidado, mas acho que na normalidade o Corinthians passa. Agora, o curioso do futebol o São Paulo estava fora, estava eliminado, hoje o São Paulo está na boa e o Corinthians é que está nesse sufoco. Mas, assim é o futebol, ainda bem, né? Acho que o Marquinhos Gabriel vai acabar ganhando uma oportunidade, viu, Flávio? No decorrer da partida. Que o Corinthians, nos últimos jogos, é o que preocupa, tem um plano tático muito bem definido, time que marca bem, sofre poucos gols, mas não tem criado. Praticamente não criou nenhuma oportunidade contra o Nacional, jogando lá. E mesmo jogando em Itaquera, contra o Audax, as melhores oportunidades do Corinthians aconteceram por falhas do próprio Audax do que por criação de jogadas. Isso, de certa forma, preocupa sim, porque caiu a criação. E o Marquinhos Gabriel, a gente sabe que é um jogador, criativo, que pode ser muito útil, realmente, se entrar na partida. Vamos de Palmeiras agora. Segunda-feira foi de muito trabalho, de olho no início do Campeonato Brasileiro. Osmar Garrafa acompanhou o treino agora à tarde na academia de futebol. Eliminado na Copa Libertadores da América e também no Campeonato Paulista, a rotina do Verdão tem sido essa: treinar, treinar e treinar. Claro que por aqui todos gostariam de estar brigando por títulos neste primeiro semestre. Mas se isso é impossível, o técnico Cuca tem aproveitado esse longo período sem jogos para implantar sua filosofia de trabalho. Afinal, ele é recém-chegado no clube. As atividades estão sendo divididas em treinamentos físicos, táticos e técnicos. E para os recém-chegados do Cruzeiro, Fabiano e Fabrício, esses treinamentos estão servindo para que ambos se entrosem o mais rápido possível com os novos companheiros. Por falar em reforços, o técnico Cuca deve receber ainda mais 2 jogadores para a sequência desta temporada. O zagueiro Mina, que atua no Independente Santa Fé da Colômbia, deve chegar ao Verdão no próximo mês de junho, ao término do campeonato colombiano. E na próxima semana, o meia Tietê, que está brilhando no Audax, vai ser apresentado como novo reforço do Verdão. O Palmeiras tem estreia confirmada para o Campeonato Brasileiro no próximo dia 14, jogando contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Por Cuca, que acabou de chegar, já que o Palmeiras não conseguiu avançar na Libertadores, no Paulista, convenhamos que é um tempo bom para dar um preparo para esse time, né, Flávio? Digamos que é uma mini pré-temporada que o Palmeiras ganhou aí. Ontem o Alexandre Matos esteve no programa e de novo a gente levantou aquele tema do calendário. O Mina foi contratado, mas ele só vai poder chegar depois do meio do ano, porque o Brasil tem um calendário ao contrário de todo mundo. O Edmilson está participando do grupo que está tentando modernizar o futebol brasileiro, propôs essa ideia da mudança do calendário, mas já está pessimista, não vai mudar nada, que é um absurdo, porque os interesses todos estão voltados para não mudar. Então o Edmilson vai ser voto vencido, a gente já sabe disso.
pelo menos até 2019, não há nenhuma esperança dessa modernização do futebol brasileiro. Alega-se que vai jogar no verão. Que é um absurdo, é um argumento pífio. O Brasil tem verão o ano inteiro, pô. Claro. Até agora estava um calor horroroso, ainda bem que felizmente temos uma coisa mais civilizada agora, uma temperatura um pouco mais civilizada, que tem calor. Então, não tem jeito, né? Não adianta. Nós vamos continuar, estamos fazendo essa modernização, entre aspas, que é uma conversa fiada para... Só para inglês ver. Para inglês ver, e vai continuar tudo do mesmo jeito. Estamos ao contrário de todo mundo, e o Palmeiras contratou um jogador que só vai poder utilizar. E se ele vier para a Olimpíada, que ele pode ser contratado, pode ser chamado para a seleção olímpica, só depois da Olimpíada. E eu não consigo entender, é tão lógico você adaptar o calendário ao futebol europeu, primeiro. Você viu que mudaram 23 itens da regra, adaptações, o Brasil só vai poder usar em 2017. Pois é, os clubes podem sair para excursionar. Ele pode fazer uma promoção para o Campeonato Brasileiro, que o time que vai começar o campeonato provavelmente vai ser o campeonato que vai terminar, vem depois da janela. Começa em maio. Qual é a promoção que tem no Campeonato Brasileiro? Não, começa num bolo. Começa num bolo, no meio do nada, com jogadores que podem sair em agosto. É um absurdo. Eles não tiram no próprio pé e acham que isso é sensacional. Paciência. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Para quem o resultado do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista foi melhor? Santos, 75%. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 6 horas da tarde, mas... Nos vemos no Jornal da Gazeta daqui a pouquinho. Até já. Abraço, tchau.